E Deus disse: ame o seu inimigo. E eu obedeci e amei a mim mesmo. Eu preciso confessar para você que essa frase, eu fiquei algumas semanas meditando sobre ela até chegar realmente o objetivo de gravar esse vídeo. E por que eu fiquei realmente meditando nessa palavra? Porque veja, e Deus disse: ame o seu inimigo. E eu obedeci e resolvi amar a mim mesmo. Eu comecei a entender que muitas das vezes o cenário que a gente cria na nossa cabeça não necessariamente que existe algo ou algum tipo de força opressora que nos diminui, que nos deprime, que nos restringe e que nos impossibilita de determinadas formas. Pode ser que exista? Pode, não estou ignorando isso. Mas fato é que grande parte das coisas que acontecem na nossa vida sobre a ausência de resultado, sobre a conquista de algo, sobre o desejo de fazer algo, provém daquilo que nós mesmos nos enxergamos como os nossos próprios inimigos. Por quê? Porque a gente precisa entender que a responsabilidade da nossa vida, né, a parte da vida que importa para nós é a parte da vida que depende de nós, que é a nossa responsabilidade sobre aquilo que eu tenho controle, sobre aquilo que eu de fato posso fazer sobre mim, que é tomar as minhas próprias decisões. E muitas das vezes nós não conseguimos entender que o nosso maior inimigo sobre o nosso progresso é a gente mesmo, são as nossas atitudes, são as nossas decisões. E o que acontece quando a gente não consegue perceber que talvez você seja o seu maior inimigo? A gente perde um dos componentes mais importantes para a nossa vida. E nesse vídeo eu quero falar um pouco sobre esperança. E ainda assim, nesse vídeo você vai entender como que você precisa fazer para aumentar a sua esperança. E o que eu quero trazer acerca disso? A ausência do reconhecimento daquilo que nós precisamos melhorar em nós faz com que a gente transfira a ausência daquilo que temos para outras pessoas. Quando eu transfiro a responsabilidade no sentido, eu não tenho por conta de XYZ, eu não consigo por conta de XYZ. Quando eu faço isso, é como se eu estivesse transferindo a responsabilidade e terceirizando a responsabilidade da minha vida para uma outra pessoa, para um terceiro. E quando eu faço isso, eu estou testificando que eu não cuido da minha própria vida. Eu não sou autor da minha própria vida. Eu não governo sobre as minhas mentes, sobre as minhas emoções. Por quê? Porque os acontecimentos da minha vida sempre é algo dependente de um fator externo. É a política, é o governo, é o dia se está frio, se está quente, é a minha mãe, é o meu marido, é a minha mulher, é alguém. Ou seja, essa infantilidade mental que hoje a sociedade que vivemos vem fazendo com uma forma muito grandiosa, trazendo isso à tona sobre esse processo de transferência de responsabilidade, faz com que a gente comece a cair naquele vitimismo e perder completamente a esperança. No ano mais ou menos de 1957, teve um estudo que foi feito sobre esperança com ratos. Né? Na real, esse estudo que foi feito, ele não necessariamente tinha como objetivo avaliar a esperança. O primeiro cara que começou a fazer esse estudo, o objetivo dele era entender sobre a causa-morte de coisas, de mortes espontâneas, né? De mortes sem explicações. O cara, tipo, tá ali, bum, morreu. E ele começou a fazer um estudo com os ratos acerca disso. Né? E basicamente como que continha esse estudo, como que era esse estudo? Era um estudo bem agressivo para a época, um estudo bem as pessoas viam com os olhos ruins, né? Porque era um estudo bem cruel. Né? O que eles faziam? Pegavam um tanque como se fosse um aquário, enchiam de água e jogavam ratos ali dentro. Né? E veja, eu estou falando aqui sobre rato. Se você entender isso aqui sobre um rato e não conseguir aplicar isso na sua vida, realmente você merece estar onde você está. Agora, se você não aceita mais viver da maneira com a qual você está vivendo e quer realmente dar uma resetada e iniciar, você precisa ficar atento no que eu vou te mostrar nesse vídeo. Nesse estudo especificamente. O objetivo dele era entender essas mortes súbitas. Né? E o que ele fazia? Ele pegava os ratos, jogava dentro desse aquário e via o tempo que aqueles ratos ficavam nadando. Houve relatos de alguns ratos que nadaram até 81 horas e outros muito menos e tudo mais. Só que aí ele chegou a uma conclusão e não é... Eu estou aqui encurtando bastante esse estudo porque esse estudo principal que se iniciou, ele não foi tão efetivo como o segundo estudo. No segundo estudo, outro pesquisador, eu até anotei o nome dele, é Kurt Richard, ele queria entender sobre o processo de esperança. Né?
E ele percebeu que alguns ratos nadavam mais, outros menos e tudo mais, e ele pegou alguns ratos e enfiava os ratos debaixo da água e ficava segurando o rato ali debaixo da água. E ele mais ou menos calculava o tempo que aquele rato conseguia, né, ficar ali debaixo da água. E aí ele via que, sei lá, o rato conseguiu ficar 1 minuto debaixo d'água. Não era exatamente esse dado, tá? Não me recordo. Antes dele começar a ficar mais mole. E quando ele começava a desfalecer, ele tirou esse rato de dentro da água e botou esse rato em outro lugar. Depois ele pegou esse mesmo rato e fez o mesmo objetivo. Colocou esse rato dentro da água e ficou segurando e cronometrando quanto tempo aquele rato iria mais uma vez aguentar embaixo de água. E o que ele percebeu? Que esse rato que teve essa primeira experiência, certo? Que ficou, sei lá, 1 minuto, foi retirado e depois voltou com ele e afogou, ele ficou tipo 2 minutos. Ele conseguiu ficar mais tempo. Por quê? Na cabeça daquele rato existia uma esperança de que uma mão poderosa iria vir e remover ele daquela situação. E o que eu entendo sobre isso? Que a esperança, ela é o motor, né, que vai fazer com que a gente consiga progredir na nossa vida. E o que isso tem a ver, Vinícius, com tudo isso que você está falando? Número 1, nós somos inimigos. Número 2, nós estamos perdendo a esperança em nós mesmos, nas nossas coisas. E normalmente essa esperança que eu perco é por conta de uma transferência de responsabilidade. E quanto mais eu perco a esperança, mais eu vou ter um olhar pessimista da vida. Veja, eu não estou querendo te dizer ou te convencer que o mundo é mil maravilhas, mas o que eu quero te mostrar é que existe uma esperança. Existe um amanhã diferente. Existe algo que pode ser diferente. E esse algo espera de você uma postura de esperança. A esperança nada mais é do que a gente crer. Eu preciso acreditar. A esperança é crer. Eu preciso investir 100% de força se eu tiver 1% de chance. Só que a gente não vê mais isso. A gente não consegue enxergar pessoas que estão se dedicando mais para poder conseguir tal coisa. As pessoas perderam a esperança. E quando eu perco a esperança, eu começo a me mover por propostas. A melhor proposta leva o meu trabalho, leva aquilo que eu faço, leva a minha família, leva as minhas decisões. Quando eu esqueço daquilo que de fato é importante para mim, por conta das dificuldades que tenho, eu perco a esperança. Agora, se um rato consegue acreditar que existe algo que pode ser melhor, por que a gente não consegue mais acreditar? Por que a gente perdeu a esperança? Por que nós nos tornamos inimigos de nós mesmos? Por que isso? E Deus disse: ame o seu inimigo. E eu obedeci e resolvi amar a mim mesmo. Eu preciso me amar. Eu preciso entender que eu não sou apenas um ser defecante que fica flutuando pelo mundo sem propósito, sem direcionamento. Que as coisas que acontecem são coisas que não estão sob o meu controle, sobre fatores externos, e isso é uma verdade. Existe uma parte da vida que não depende de você. E é justamente nessa parte da vida que não depende de você que você quer exercer poder sobre ela. Você entra num avião, não depende de você se o avião vai sair do Rio e chegar até São Paulo. Não depende de você. E por que se preocupa com aquilo dali? Por que eu vou ficar nervoso por aquilo dali? Porque aquilo dali não depende de mim. A parte da vida que importa para nós é a parte da vida que depende de nós. E o que depende de você? Ter esperança, crer, ter fé, acreditar. Vinícius, mas tudo é favorável contra, né? Nada favorável a favor, tudo favorável contra. Tudo conspira contra. Bem-vindo. Às vezes, aquilo que a gente acredita que é o pior da vida é apenas a vida acontecendo. Eu custei a entender sobre isso. Às vezes, as coisas que acontecem não é que são coisas ruins, até porque se o mundo ele fosse conseguido ser dosado naquilo que é bom e que é ruim, as nossas decisões elas seriam muito melhores. Agora, eu te desafio a comentar aqui embaixo. Imagina um momento pelo qual você achou que aquilo dali era completamente desafiador, impossível de passar, e você está aqui. E você venceu. E por que hoje a ausência de esperança, a falta de esperança que você carrega, te impossibilita de dar outros passos? Porque você não consegue trazer à memória aquilo que te dá esperança, como já dizia a Bíblia.
Trazei-vos à memória aquilo que te dá esperança. E a gente ignora completamente isso. Porque o ser humano ele é muito mais pautado no viés cognitivo negativo. Ou seja, eu sou muito mais atrativo àquilo que é negativo do que aquilo que é positivo. Você já passou por coisas piores. Coisas ruins já aconteceram com você e você está aqui. Por que você acha que agora esse gigante que está na sua frente é uma barreira que vai te impedir? Vinícius, realmente eu concordo ou discordo do que você está falando, mas eu quero saber como que eu posso aumentar mais a minha esperança? Como que eu posso ter mais esperança? Eu anotei aqui 4 coisas que você precisa fazer. 4 coisas que vão te ajudar a aumentar mais a sua esperança. Número 1, entender que fase não é fim. Um dia ruim não significa uma vida ruim. Um mês ruim não significa uma vida ruim. Um episódio ruim não significa que a sua vida é ruim. Nós temos uma tendência muito grande a isolar tudo aquilo que aconteceu, né? E ficar somente com resquício daquilo de ruim que aconteceu. Olha que interessante sobre viés cognitivo negativo. Imagina você, mulher, muito linda, maravilhosa, sai de casa, linda, perfumada, cabelo maravilhoso, muito bem arrumada, cheirosa, e você começa a andar na rua e você começa a atrair olhares para você. E as pessoas começam a te elogiar, dizendo o quanto você tá bonita, o quanto você é linda, nossa, hoje você tá diferente, nossa, você é muito cheirosa, nossa, o seu cabelo tá lindo. Seja elogios de homens, seja elogios de mulheres. E as pessoas estão te elogiando. E você tá como se fosse um balão. E aí, no final do seu dia, você teve um dia 98% positivo. Você entra no elevador, se depara comigo, você abre um sorriso e eu digo, nossa, seu dente está todo sujo. Você vai dormir nos 98% pensando nos 98% do dia bom, ou você vai dormir pensando nos 2% que era o feijão no dente? Nós temos a tendência de nos concentrar em tudo aquilo que é mais negativo, em tudo aquilo que é ruim. E aí a gente faz um recorte da nossa vida, entendendo que porque eu tive um momento ruim, a minha vida é ruim. Porque eu tive, né, uma tarefa que eu fui fazer que não foi bem sucedida, que eu não sirvo para nada. Eu preciso te confessar que eu caí numa dessa recente. Cara, eu não sirvo para isso, eu não sirvo para aquilo. Nossa, eu não presto para nada. Por quê? Porque uma coisa que eu fiz que não deu certo anulou todas as outras coisas que eu fiz que deu errado. Eu não tô querendo te dizer que você tem que ter um pensamento, né? Vai dar certo, um pensamento, né, positivo, até porque isso não vai mudar a sua vida. Eu preciso ter um pensamento associado a uma ação e uma interpretação dos fatos, daquilo que acontece. Entender que fase não é fim. Entender que um dia ruim não significa uma vida ruim. E isso faz com que a tua esperança aumente. O teu dia hoje não foi bom? Calma. Amanhã tem um novo dia. Deus ele é tão perfeito, tão misericordioso, que ele deu as mesmas 24 horas para todos nós. E todos os dias ele nos dá um novo dia para recomeçarmos. Vinícius, mas eu não consigo apagar o que aconteceu. Eu não tenho como, tipo, ignorar e recomeçar. Eu sofri isso, eu fui traído, eu fui abusado, eu fui isso, tudo bem. E isso aconteceu. E foi horrível o que aconteceu. Eu não estou querendo aqui dizer ou passar pano quente ou dizer que você tenha que ignorar o problema que você tem. Veja, você não tem que ignorar o teu problema. Você não pode dar lugar de governo na sua vida para aquele problema. Quantos de nós somos governados, instruídos, orientados e direcionados pelos problemas que vivemos? Ficamos remoendo, mas não deveria ter feito isso comigo. As coisas não deveriam ser desse jeito. Sim, eu concordo, mas e aí? O que você pode fazer? Isso não está sob o seu controle. O que está sob o seu controle? Foca naquilo que você controla. Entenda que fase não é fim. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, qual é o seu propósito e a sua visão? Quando eu tenho um propósito e eu tenho uma visão, eu vou entender que as lutas e as batalhas que eu vou passar durante esse percurso são apenas fases que eu preciso vencer. O que te sustenta é a tua visão. A tua visão torna a sua caminhada mais leve. Não é que não vai existir problemas, não vai existir dificuldades, mas a tua visão ela te sustenta. Porque eu sei para onde eu tenho ido. Eu sei para onde eu quero ir. Eu sei qual que é o meu objetivo. Isso aqui não pode me parar. Isso daqui é uma fase. Isso daqui é um obstáculo, mas ele vai ser superado.
Ele precisa ser superado. Vinícius, por que você está gravando esse vídeo? Porque pessoas desistem muito fácil daquilo que você iria ser brilhante se acreditasse mais em você, se tivesse mais esperança em você. Mas a ausência de entendimento sobre a emoção que você está sentindo, de um problema que você teve, de chancelar que a tua vida é ruim, faz com que aquele plano maravilhoso que Deus tem para você seja completamente ignorado. A ausência de propósito, de visão, torna você confuso na sua jornada, perdido na sua jornada. Você levanta, você não sabe o porquê. Você levanta todos os dias, vai para um emprego que você não gosta, conviver com pessoas que você não suporta, para ganhar um salário que no fim do mês não vai te ajudar nem pagar as contas que você fez. Eu chamo isso de suicídio em gotas, que é quando você todos os dias levanta para fazer aquilo que você não quer, mas faz em troca de uma proposta e para de se mover por propósito. Vinícius, mas eu não posso simplesmente ignorar tudo e começar a viver da minha arte. Isso é a maneira com a qual você enxerga. Porque aquele que te deu a visão vai te dar o sustento. Isso é ter esperança. Isso é ter esperança. Tá? Ponto número 3. Você precisa sair de alguns ambientes. Existem ambientes que alimentam cada vez mais em você a desesperança. Já viu aquela roda de amigos, né? Que estão sempre muito pautados na questão negativa? Vocês se reúnem para falar só sobre problema ou mal da vida dos outros? O ambiente, ele não determina, mas ele influencia nas suas escolhas, decisões, no seu caminho. Ele vai influenciar. Então, existem ambientes que você vai precisar sair. Quais são os ambientes hoje que você precisa começar a se desconectar? Sabe, aquela pessoa que você para conversar e não sai nada de positivo da boca dela? Daquele ambiente, daqueles amigos? Sim, vai ter momentos na vida que você precisa fazer escolhas. Você precisa entender que a cada fase de vida que você tem, alguém vai precisar sair da tua vida. E tá tudo certo. Imagina que você é um ônibus. A cada ponto de ônibus, alguém tem que descer. Vinícius, mas isso não é justo com os meus amigos. Talvez é uma fase que você precise. É uma fase. Você precisa entender isso. Crianças fazem o que querem. Adultos fazem o que é preciso ser feito. E sim, vai ter ambiente que você precisa sair. São os ambientes tóxicos. Ambientes de pessoas tóxicas, pessimistas. Você apresenta um projeto, te chamam de para com isso, deixa isso de lado, fulano deu errado, fulano isso, fulano aquilo outro. Essas pessoas elas vão te contaminar aos poucos. Por quê? Porque às vezes é difícil para as pessoas verem que diante de uma vida tão conturbada, existe alguém com esperança de algo melhor. Você precisa disso, tá? 4. Pare de se alimentar de desesperança. O que seria isso, Vinícius? Existem pessoas que elas estão tão conectadas com as coisas ruins que acontecem na vida delas, que acorda de manhã, liga o jornal e começa a ver tragédia. Do primeiro horário que acorda até a hora que vai dormir. Você se alimenta de comparações, você se alimenta de redes sociais que não vão te ajudar em nada, te gera uma certa comparação, e não venha você dizer, não, eu não me comparo com ninguém. Se compara sim, porque isso já é comprovado cientificamente. O ser humano ele tem uma tendência de fazer algo comparativo. Essa é é o cálculo do nosso cérebro. Eu preciso fazer comparação, eu preciso fazer cálculos de coisas. Eu vou pegar algo, eu preciso calcular o tipo de força que eu vou botar, se isso aqui é pesado, se não é pesado, tudo isso. A gente compara o tempo todo. Isso é do ser humano. Comparação. E quanto mais você se compara, anota isso. A comparação é a destruição dos seus sonhos e objetivos e esperança em câmera lenta. Você se destrói em câmera lenta. Quanto mais eu me comparo, eu paro. Quanto mais eu me comparo, eu paro. O processo de comparação faz com que você pare. É inatingível, é inalcançável, é impossível, é difícil. E aí você começa a rotular, isso é difícil. E se é difícil, não é para mim. Porque eu sou isso, porque eu sou aquilo outro.
Da onde você tirou isso? Sabe? Treinando pessoas hoje, principalmente para a área profissional, eu consigo perceber muito isso nas pessoas. Existe uma ideia equivocada acerca de quem eles são. Realmente de uma deficiência, de uma dificuldade de identidade. E isso faz com que a comparação aflore cada vez mais. O seu viés cognitivo aflore cada vez mais. E aqui eu quero te dar uma dica extra. Como que eu aumento a minha esperança? Comemorando as pequenas vitórias e as pequenas conquistas. Gerando novas memórias positivas. Comemorando aquilo dali. Dando significado àquilo dali. Para que você comece a inverter a sua crença de pessoa impotente para uma pessoa potente. Para mim é muito difícil ler um livro. Lê uma página. Lê uma página. Lê uma frase de um livro. Um parágrafo de um livro. Difícil é aquilo que você ainda não começou. Aí sim é difícil. Eu tenho tatuado no meu braço. O difícil não significa impossível. Aquilo que é difícil não necessariamente é impossível. Talvez só seja difícil porque eu ainda não comecei. Tem esperança. Esperança é crer. Esperança é ter fé. Esperança é dar 100% da sua força quando tiver apenas 1% de chance. Trabalhando dentro de um hospital, eu vi isso acontecer várias vezes com pessoas em determinadas situações, principalmente em estágios terminais. Eles davam tudo de si, quando mesmo os médicos dizendo que não tinha mais o que ser feito, eles faziam o que precisavam, faziam a medicação que precisavam, comiam porque precisavam. Eu vou morrer, então não preciso mais comer, não preciso mais de medicação, não preciso mais deixar fazer nada. Não. Essas pessoas têm um ensinamento muito grande. E uma das coisas muito interessantes, inclusive, depois teve um estudo de uma enfermeira que mostrou sobre isso, sobre os arrependimentos das pessoas no seu leito de morte. E muitos, né, dos entrevistados por essa enfermeira dentro desse estudo diziam, né, que um dos seus maiores arrependimentos era não ter feito de fato aquilo que eles queriam ter feito. Ter vivido, né, amando de outras pessoas. Porque no final da vida, ninguém diz, eu queria viver mais um dia para não ter mais esperança de uma vida boa. Eu sei que é muito difícil para determinadas pessoas e para o mundo que a gente vive conseguir mudar um pouco esse mindset, mudar um pouco esse olhar. Mas eu te desafio a tentar. Eu te desafio a tentar. Talvez a tua vida não seja tão ruim quanto você imagina. Só é uma questão de perspectiva, da maneira com a qual você tem enxergado. Eu tenho trabalhado muito isso recentemente. Porque quando a gente não consegue algo, existe um processo de frustração que meio que diz: eu não sirvo para nada. Eu não consigo isso. Não é possível. Como que fulano faz e eu não faço? Por que que deu certo para ele e não deu para mim? Por que que isso acontece lá e nunca aqui? Será que Deus tem os seus prediletos? Será que Deus tem os seus prediletos? Será que Deus lá de cima olhou e disse: esse vai dar certo e esse vai dar errado? Eu preciso te confessar que durante muito tempo eu pensei assim. Que Deus tinha seus escolhidos e que definitivamente eu não era dessa parte dos escolhidos dele. Só que com o tempo eu pude perceber. Lá em Jeremias diz: eu bem sei os planos que tenho a respeito de vós. Planos de bem, não de mal, para lhe dar o fim que você merece. Então eu entendi que Deus tem planos. E não é que ele tem escolhidos, ele tem planos. Só que o cumprimento desses planos depende das ações e das decisões que eu tomo aqui. As minhas decisões determinam como a minha vida será. A minha visão determina para onde eu vou caminhar. A minha visão determina os livros que eu vou ler, as pessoas que eu vou me conectar, o que eu vou assistir. Tudo isso pautado em cima da minha visão. Não existe prediletos. Deus ama todos de maneira igual. Existem sim pessoas que nasceram em ambientes diferentes de você. Mas está tudo bem. Isso não te impossibilita de ser. Adão caiu
no jardim e Moisés prosperou no deserto. Não é o lugar, não é a família que você nasceu, não é o quanto você tem na conta bancária, não é o bairro que você nasceu que vai determinar aquilo que você pode ser ou pode se tornar. São as suas escolhas, as suas decisões. E uma das escolhas que você precisa fazer a partir de hoje é escolher ter esperança, é escolher acreditar, mesmo em meio às dificuldades. A gente precisa acreditar que existe um porquê. Talvez a gente não consiga enxergar isso agora, mas num futuro ou num amanhã a gente vai entender.